Tá bom, hein? Vai alto, vai baixo, tá bom. Já não passa de canções, palavras repetidas. E minha oração se tornou seguida, se tornou deserto. E até minha adoração já não passa de canções, palavras repetidas. Uma boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Jesus fala para a gente pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus não fala para a gente ficar sentado dentro dos templos, nos bancos. Jesus fala, levanta-se, vai e pregue meu Evangelho, leve a palavra nos bairros, na cidade, entre as nações. Jesus quer isso, que o Evangelho chegue aos quatro cantos dessa terra. O verdadeiro Evangelho. O Evangelho que salva, o Evangelho que cura, o Evangelho que liberta. O Evangelho que te leva à vida. Hoje nós vemos um Evangelho falso, uma apostasia dentro das igrejas. Evangelho de prosperidade, teologia de prosperidade, campanha, isso e aquilo, que é só que toca. Porque não se prega mais pecado, não se prega mais santidade, não se prega mais sobre a volta de Jesus. Muitas igrejas hoje só pregam o que convém a eles, não pregam a verdade. A verdade que é a palavra, que se tornou semelhante no meio de nós. A palavra que se fez carne, deixou sua glória, deixou sua divindade para se fazer homem como nós, pelos meus pecados e pelos seus também, que estão ouvindo essa mensagem hoje. E o Senhor deixa aqui uma palavra hoje, Romanos 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus. Por Israel e para a sua salvação, porque eles dão testemunho de que vem zelo de Deus, mas com entendimento. Portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Jesus, amado, ele desceu no meio de nós. Lá em Isaías 53, fala do Messias, o braço de Yahvé, o braço do Senhor dos Exércitos. Lá fala a verdadeira semblante de Jesus. Lá fala que Jesus não tinha aparência, não tinha formosura, não era atraente aos olhos dos homens, não cativava, homem de dores. Jesus, quando ele se tornou como nós, ele sentiu tudo que nós sentimos. Sentiu angústia, aflição, foi humilhado, foi rejeitado. Sabe por quê, amado? Por amor à tua alma, por amor à tua vida, trazendo-lhe a salvação através dele, por meio da fé, através dele. Então, amados, somente Jesus pode te levar a Deus. Somente por meio dele você pode chegar à salvação. Não existe outro caminho. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, fala: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Se alguém que pregue para você que existe outro meio, através de algum outro santo, algum outro mártir, é engano, amado. É heresia, é doutrina de homem. Quando se prega que Maria é intercessora, é mediadora, é doutrina de homem. Não é doutrina de Cristo. Porque lá em 1 Timóteo já confirma, só existe um mediador. Eu não posso chegar a Deus por meio de Maria. Por meio de Jesus. Maria, ela foi apenas uma serva. Lá em Isaías 7,
no final de Isaías 7, capítulo 7 de Isaías, fala da vinda do Messias. Através do rei Acai, que não quis provar o Senhor, mas Isaías fala: eis que o Senhor dará um sinal. Uma virgem daria luz a um filho. Esse é Jesus, é o Messias, é o braço de Yahvé. Emanuel significa Deus conosco, Deus no meio de nós. Por quê? Porque Jesus, o Pai e o Filho andavam juntos desde o princípio da criação. Lá em Gênesis 1, versículo 26, fala: então façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Até o verbo fala, façamos. Não fala eu fiz. Façamos. Então o Pai e o Filho já andavam desde o princípio juntos. Ele é o primeiro e o último. Ele é o único. Ele é o primogênito de Deus e primogênito da Virgem. Então já estava com o Pai desde o princípio. Você é a obra dele. Todas as coisas foram feitas por ele. E nada sem ele teria sido feito. Lá em João 1 fala: no princípio era a palavra, e a palavra era Deus. E a palavra estava com Deus. E por meio dele todas as coisas foram feitas. Então Jesus já estava no princípio da criação. Ele e o Pai andavam juntos. Jesus, quando estava aqui na terra, ele não fazia nada sem que não fosse da vontade do Pai. Todos os sinais, todas as suas curas, milagres, prodígios, foi tudo por ordem do Pai. Ele não fazia nada por conta dele, sim pela autoridade e a vontade do Pai que está no céu. Jesus obedecia ao Pai. Assim como você educa um filho hoje, o filho ser o quê? Obedecer o pai e a mãe. Assim Jesus também obedecia o Pai que está no céu. Era obediente. Nós, como filhos amados, temos que obedecer os nossos pais. Lá não fala no mandamento honrar pai e mãe? Então a gente tem que obedecer, honrar nosso pai, nossa mãe. Assim também temos que honrar o Deus vivo. Obedecer ao Pai, obedecer os seus mandamentos, as suas palavras. Por isso que Jesus se entregou por nós, por todos, não é só por mim. É uma graça imerecida, mas imerecida. Todos pecaram, mas aquele que crê em Jesus e confessa Ele como Senhor da vida dele, será salvo. Por isso Jesus se chama hoje para o arrependimento. Abandonar o pecado, abandonar a idolatria, abandonar a feitiçaria, o adultério, a fornicação, a mentira, a falsidade, as coisas que a carne, as coisas da carne, os prazeres da carne. Tem que abandonar os prazeres da nossa carne e viver em espírito. Porque os frutos do Espírito é mansidão, amor, benevolência, fé e esperança. Esses são os frutos que o Senhor nos dá através do Espírito. O Senhor nos chama hoje para a gente viver em Espírito. Deus está te chamando hoje para você viver em Espírito e abandonar o pecado, abandonar as obras da carne. A lei, ela revela o pecado no homem, mas o Espírito, ela vivifica. Continuar aqui em Romanos 10, versículo 5, fala aqui: ora, Moisés escreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, tornar-se a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas o que ela diz? É uma pergunta. A palavra junto de ti, na tua boca e no teu coração, essa é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com tua boca confessares, olha aqui no versículo 9, ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, se você hoje tomar decisão dentro do teu coração, confessar Jesus, se arrepender de todos os seus pecados, confessar Ele com todo o seu coração, Ele é justo e fiel para perdoar. Daí em diante você se tornar uma nova pessoa em Cristo, abandonar as coisas velhas, deixar o homem velho, deixar a mulher velha, deixar o jovem velho, a jovem velha, e se tornar uma nova pessoa em Cristo. Uma nova pessoa no Senhor, andando na palavra, através dos seus ensinamentos, o ensinamento do Senhor Jesus. Jesus, através de 2 mandamentos, Ele simplificou para a gente andar em obediência. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E não fazer imagem futura, e não prestar culto a nenhum outro ídolo. Por quê, amado? Porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. Para adorar a Deus, você não precisa de objetos religiosos. Para adorar a Deus, você não precisa da imagem de um santo dentro da sua casa. Seja de Aparecida, seja de Maria, seja São Tomé, seja qualquer outro. Verdade, Deus. Não é necessário, porque Deus é Espírito. Aleluia. Se Deus é Espírito, Ele é onisciente. Ele é onipresente e onipotente. Aonde você estiver e clamar no seu coração Jesus como o Senhor de sua vida, confessar e se arrepender, Ele está ouvindo ali. Ele está ouvindo da tua boca você confessando Ele. Se você está aí hoje, dentro da sua casa, ouvindo essa mensagem, ouvindo essa palavra, se confessares aí no teu íntimo, no teu coração, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece os pensamentos dos homens. Não adianta, ninguém esconde dele. Debaixo do céu, ninguém consegue esconder nada dele. Ele é onisciente, Ele é onipresente e onipotente. Ele sabe todas as coisas, amado. Por isso que o pecado, a lei, ela vem para revelar o pecado. Muitas pessoas às vezes não gostam quando a gente fala a verdade. Quando fala sobre adultério, quando fala sobre idolatria, porque a pessoa, ela está no pecado. Então ela não gosta que o pecado dela seja revelado. Mas não é para condenação, amado, é para salvação. Revela o pecado para exortar, para correção. E Deus quer isso para você hoje, para sua alma, para te exortar, para te corrigir, para você ser salvo. A tua alma é importante para Cristo, para você que está ouvindo essa mensagem. A tua alma é importante. Aqui não pregamos por interesse, não pregamos por dinheiro, pregamos pelas almas. O Evangelho tem que ser pregado para as almas, para a salvação, não para a condenação. Jesus, amados, Ele se entregou por amor, se tornou semelhante a nós, como fala em Isaías 53. Sentiu tudo que nós sentimos, por amor a todos. Não foi só pelo seu próprio povo, mas sim por toda a humanidade, para que ninguém pereça, mas para que todos sejam a salvação e a vida eterna. O lago de fogo, amado, o inferno, muitas vezes não se é pregado dentro das igrejas, dentro dos templos. Mas o inferno, amado, existe. Se não se arrependeres hoje, lá é destinado para todos aqueles que tiveram pecado, tiveram injustiça. Se não se arrepender de todo o coração, vai ser julgado, vai ser condenado pelas obras. O lago de fogo, ele foi feito para Satanás e os anjos caídos, o príncipe deste mundo que já está condenado. O lago de fogo não foi destinado para o homem, mas sim para ele, porque ele se rebelou contra o Pai. Ele foi rebelde, ele queria tomar o lugar de Deus. O Senhor não quer isso para você. A sua alma é importante para Ele. Então se arrependa. Coloque sua vida em ordem com Cristo, porque Jesus está às portas. Os portais estão se abrindo. Nós estamos vivendo a situação no mundo, caos, guerra. Tudo que estamos vivendo hoje no mundo é sinal da vinda do Senhor. Verdade.
a Deus. É sinal da sua vinda gloriosa Aleluia. sobre as nuvens. Assim como ele foi, como fala lá em Atos 1. Assim como ele foi sobre as nuvens, ele descerá sobre as nuvens. Ele virá com grande poder e glória. E todo olho vai ver. Aleluia. Não existe um olho que não vai ver nessa terra. Todo olho. E todo joelho vai se dobrar diante dele. Eu vou contar um sonho que eu tive aqui em 2019, irmãos. Eu tive um sonho da volta de Jesus. Eu sonhei que eu corria numa rua aqui na cidade, próxima à linha do trem, em frente àquele chaminé evento, onde é uma igreja ali. Eu corria e eu atravessava a rua e via muitas águas. O que representa essas águas, irmãos? Povos, nações, multidões de línguas. Águas são pessoas, ou seja, as religiões. O anticristo, amado, ele vai ter o poder religioso na mão. Então, a perseguição ferrenha contra a igreja é verdadeira. Então, é uma perseguição. Eu entendi que aquelas águas eram uma perseguição, porque eu corria. Perseguição, amado. Já está acontecendo em alguns lugares do mundo, e o Brasil não vai escapar disso também. A perseguição vai ser ferrenha contra a igreja. A igreja verdadeira vai ser perseguida. Tem gente que não gosta que essa palavra seja pregada. Por quê? Porque incomoda as trevas. Que pregação incomoda o inimigo. Então a perseguição vai ser ferrenha. Então se a gente não estiver preparado, a gente não vai suportar. Ninguém vai suportar se a gente não se preparar. Como, amados? Primeiramente, se arrependendo. Colocando seu coração em ordem com Deus, que é a tua casa é o teu coração. É o teu corpo. O templo de Deus é o seu corpo. O templo do Espírito é você. Não é esses templos de pedra. Esse templo de pedra vai cair tudo, assim como caiu em Jerusalém. Lá em Mateus 24, versículo 1 fala. Jesus fala para os discípulos que o templo foi derrubado, seria derrubado. Isso aconteceu. Se você pesquisar a história, 70 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, Jerusalém foi invadida. E foi destruído o templo. Então, esses templos de hoje, esse templo de pedra vai cair também. Quem estiver dentro dela, vai receber da ilha também. Por quê? Porque as igrejas hoje se corromperam. As igrejas que apostasaram, é como fala, a apostasia. A apostasia já vem há tempo, não é de hoje. Por quê? Porque a igreja, os templos de hoje pregam só o que convém. Pregam o quê? Teologia da prosperidade. É campanha de envelope. É vassoura ungida. É feijão ungido. Gente, não precisa disso aí não. Isso é tudo heresia. Isso aí é tudo doutrina de homem. Doutrinas humanas. Assim como criaram que Maria intercede, que Maria media, que a Maria advoga. É uma doutrina que foram criados por homens. Se você pesquisar a história, lá no concílio de Éfeso, fala sobre o culto a Maria. O culto mariano. Foi nessa época, no concílio de Éfeso. Pesquisa na internet que você vai achar sobre isso aí. Neostório foi contra. Maria era mãe de Jesus, o homem aqui na terra, não mãe de Deus. Como que ela pode ser mãe de Deus se ela veio depois? Se Jesus é bem antes dela. Viu como é que é, amado? Então eles criaram essa doutrina a ela. Doutrina de homem. A oração é somente do Senhor Jesus. Só a Ele todo o poder, toda a honra e toda a glória. Maria foi uma serva, assim como nós. Estamos aqui pregando o Evangelho, servindo ao Senhor, somos servos. Somos para servir, não é para ser servido. Então, Maria também foi serva. Não para ser servida. Ela foi serva, temente a Deus, obediente. Assim também nós, amados, temos que ser obedientes a Deus. Obedecer aos ensinamentos que Jesus veio trazer a nós, através da sua palavra. Continuando aqui, em Romanos 10.
Faz o que diz ela, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra de fé que pregamos. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Está vendo aqui no versículo 9? Se confessares ao Senhor com sua boca que Deus o ressuscitou, você será salvo. Confessar e andar conforme a palavra. Obediência. Confessares de todo o teu coração, com toda a tua alma, será salvo. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Jesus veio para todos, amados. Não veio só para mim e para o irmão aqui, veio para todos, para toda a humanidade, por amor à tua alma. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, a invocação aquele que não creram? E como crerão aqueles de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Se a gente não pregar, amados, como ouvirão? O Senhor te chama hoje para você que está ouvindo essa mensagem. Se você está dentro dos templos, sentado, levanta. Sai do sofá, sai dos bancos, vem para a rua com nós, fazer a obra do Senhor, ganhar as almas. Tem muita alma precisando. Tem muita gente precisando de uma palavra. Tem muita gente na depressão. Tem muita gente enferma, precisando de uma palavra, precisando de uma oração de cura, de libertação. As pessoas ficam sentadas dentro dos templos. Atrás de púlpitos é fácil, amados. Eu faço apoiar um púlpito e pregar dentro de uma igreja. Eu preparo uma palavra antes e vou lá e prego. Não, amados. Aqui eu nem preparei. É o Senhor que falou: você vai pregar Romanos 10. Precisa preparar. É o Espírito Santo que guia. É o Espírito Santo que ensina. É essa pregação que tem que ser feita. Precisamos de trabalhadores. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Então, se você está dentro dos templos hoje, levanta. Levanta o sofá, levanta a cadeira e vem fazer a obra. Essa é a verdadeira obra que o Senhor quer. Que preguemos o Evangelho a toda criatura. Para que todos ouçam o verdadeiro Evangelho. O Evangelho da salvação. O Evangelho do arrependimento. Não é Evangelho coach, não. Não é Evangelho de igreja de fundo preto, com luzinha colorida. Não precisa de tudo isso. A coisa mais simples, o Evangelho é a coisa mais simples. A religião que complica. A religião complica demais. Como diz, amar a Deus sobre todas as coisas, e não fazer imagem futura, nem o que está no céu, nem na terra, nem nas águas, nem o que está debaixo da terra. E o segundo mandamento, amar o próximo a ti mesmo. Se cumprir esses dois, você cumprirá os outros mandamentos. Você ama o próximo, você não cobiça a mulher do próximo. Você não rouba o teu próximo, você não mente para o teu próximo. Você não trai, você não adultera, você não rouba, você não mata, você não dá falso testemunho, você não tem inveja. Se você tiver esses dois mandamentos em seu coração, você vai cumprir os outros. Ensinamento de Jesus, simples. Mas a religião complica com ordenanças. Tantas ordenanças, praticando as mesmas coisas que o judaísmo fazia. Os religiosos da época, as igrejas de hoje. Ordenanças demais. Teologia. Sem necessidade. É simples. É muito simples. Como pregarão se não forem enviados?
como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, os que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Esse versículo, amados, está em Isaías 53, que fala do braço de Azé. Quem creu na nossa pregação? Está lá, amados, aqui, ó. Romanos 10, esse versículo 16, está lá em Isaías 53. Olha, amados, como é que bate com as escrituras. Por isso que o povo perece, amados, porque não lê, por falta de conhecimento da palavra. A gente tem que estudar mais a Escritura. A gente tem que ler, meditar e pedir direção para o Espírito Santo te ensinar. O Espírito Santo que vai te ensinar. Sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois toda terra saiu a voz dele, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube. Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo dia estendia minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Aqui fala que o próprio povo dele rejeitou. Mas pessoas que, olha como é que fala aqui, ó. Exatamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, os estrangeiros, amados. E os gentios. Então o Senhor veio para não só para o seu povo, veio para todos. Para aqueles que nele crê e obedece seus ensinamentos e anda conforme a tua palavra, será salvo. Você, tua casa e sua família. Então o Senhor fala hoje: arrependei-vos, pois o reino do céu está próximo. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. A palavra de Deus está se cumprindo. As profecias do Senhor Jesus, disse em Mateus 24, se cumprindo. O livro de Apocalipse, dito pelo apóstolo João, se cumprindo. Tudo está se cumprindo. Profecia de Daniel se cumprindo. Profecia de Jeremias se cumprindo. O rio Eufrates secando. É uma profecia lá do livro de Jeremias. Está se cumprindo, amado. Toda a palavra está se cumprindo. Então acorda, você que dorme. Seja você católico, evangélico, seja você espírita, seja você ateu, acorda, porque o Senhor está voltando. E vai pegar esse bairro, essa cidade, essa nação de surpresa, mais. Arrependei-vos. Amém? Deus abençoe a todos e uma ótima semana abençoada. Lá? Fazer umas considerações. Glória a Deus. Aleluia. Você foi lá também? Conhece? Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Só pausa lá. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, enxergar, abre o céu.
noite nós te clamamos, Senhor. A terra seca está aqui. Seja o nome de Jesus, aleluia. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso esta noite, amado. Louvado seja Pai, teu santo nome, Senhor. A palavra do Senhor diz: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurado aqueles que choram, com sede de justiça, serão consolados. Bem-aventurados não aqueles que são perseguidos por amor do meu nome. Bem-aventurados sois, amados, todo aquele que são perseguidos por amor ao meu nome. A palavra do Senhor diz, amados, que muitos naqueles dias, eles se escandalizarão, ficarão escandalizados. Eles ficarão escandalizados quando você professar o nome de Jesus. Quando você professar o nome de Jesus, as pessoas se escandalizarão, que muitos correrão de um lado para o outro, mas não saberão o que irá acontecer, o que está acontecendo. Muitos se envergonharão do nome de Cristo Jesus. Mas a palavra do Senhor diz que o nosso Senhor Jesus, amado, o nosso Senhor Jesus, ele diz: todo aquele que se envergonhar do meu nome, todo aquele que me negar diante dos homens, todo aquele que não quiser a sua salvação através de mim, eu também me envergonharei dele diante dos meus pais e dos seus santos anjos. Olha só, amado, você já imaginou o dia que se você chegar diante do seu Criador, diante do seu Salvador, diante daquele que fez o resgate por você lá na cruz do Calvário, diante daquele que deixou tudo, deixou a sua glória, deixou o seu lugar do lado do Pai, deixou a glória dele lá do lado do Pai, para vir morrer por você numa cruz, um lugar de vergonha, um lugar de maldição, e as pessoas negarem o Senhor Jesus. Não quer saber da sua própria salvação, quanto mais da sua família, quanto mais dos seus entes queridos. Aquele ali não presta, aquele ali é cachaceiro, aquele ali não tem mais jeito, aquele ali está nas drogas, aquele ali está no crack, aquele ali é uma prostituta, não presta para mais nada. Amados, Senhor Jesus, ele não olha, não faz acepção de pessoas. O Senhor Deus Todo-Poderoso, ele olhando do céu para baixo, ele não via um justo sequer. Ele não via um justo sequer, amado. Ele chegou a perguntar para Isaías: quem enviaremos? Isaías levantou e disse: envia-me a mim, Senhor. Mas Isaías, ele dizia no seu coração, ele dizia para Deus: eu sou um homem de impuros lábios, vivo no meio de um povo de lábios impuros, os meus olhos contemplaram o Senhor.
Provavelmente eu vou morrer. Olha só, Deus olhando para baixo não viu um justo sequer, amado, que pudesse fazer um sacrifício perfeito para Ele. Jesus, Ele veio, Ele se fez pecado por nós, Ele se fez maldito por nós, se fez pobre por nós, para que nós fôssemos enriquecidos lá na cruz do Calvário, enriquecidos por Jesus na cruz do Calvário. Ali, Jesus ali naquela cruz ali, desde a hora sexta até a hora nona, se fez trevas no céu, se fez trevas sobre a face da terra, e Jesus ali, aguentando o sofrimento, aguentando tudo aquilo que aquelas pessoas propiciaram para a vida dele, que era o sofrimento, que era o escárnio, que era aquela gozação insuportável. Jesus sofrendo ali na cruz do Calvário, e aqueles sacerdotes judeus, fariseus, escribas, fariseus hipócritas, chegavam para Jesus e diziam: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, mostra para nós, aí nós creremos. Desce da cruz, você que falou que derrubaria esse templo, em 3 dias reconstituía. Desce daí da cruz. Salvou a todos e não consegue salvar-se a si mesmo. E ele ali, amados, ele dizendo ali no seu coração, dizendo ali: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. As pessoas não sabem o que fazem com a sua alma quando elas negam o Senhor Jesus. O sacrifício da cruz, amados, não foi um sacrifício qualquer. Jesus, ele não morreu de balde. Jesus, ele não morreu de graça. O amor dele foi de graça, mas a morte dele não foi de graça, não. A morte dele, ele entrou como pagamento pela minha alma, pela sua alma, pela alma da humanidade, por todos os pecados que o ser humano já praticou em todo o tempo, todas as eras, todas as épocas. Jesus, ele veio e fez o sacrifício, fez a remissão do pecado dos homens. Ali em Romanos capítulo 5, a palavra do Senhor diz que por um homem entrou o pecado do mundo, por um homem entrou a destruição da raça humana, por um homem entrou a prostituição, o roubo, o adultério, tudo que você pode ver sobre a face da terra, mas por um homem também veio a salvação da humanidade. Por um homem que se chama Cristo Jesus. Por um homem entrou a salvação sobre a face da terra. Por um homem a salvação chegou para a raça humana que estava condenada ao inferno. E Deus, olhando de cima, olhava para baixo, não via um justo sequer que pudesse fazer um sacrifício perfeito para a salvação da humanidade. Ali então Jesus, ele se pôs: Pai, eu vou por eles. Não tinha ninguém para ir por nós, amados. Jesus disse: eu vou por eles. Eu vou por eles. Mesmo eles não merecendo, sendo pecadores, zelosos, idólatras, prostitutos, beberrões, assassinos, ladrões, salteadores. Eu vou por ele, Pai. Eu vou por ele, Senhor. E ele se fez carne. Jesus, ele se fez carne, participou da carne e do sangue, para um dia, amado, ele poder chamar eu e você de irmãos. Hebreus, no capítulo 2, a palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus, ele teve que participar de todas essas coisas. Ele participou da carne, participou do sangue, para poder chamar eu e você de irmãos. E não se envergonhar, hein? Não se envergonhar de chamar o podre da raça humana, o pecador, o miserável, pobre, cego e nu, que vai para o inferno quando morrer, se não aceitar a salvação. Ele desceu até aqui, se fez carne, para poder chamar nós de irmãos. Aleluia! Jesus ali na cruz do Calvário, amado, derramando gotas, lágrimas e sangue ali na cruz do Calvário, por mim e por você.
ali estava pagando um preço terrível. Um preço terrível estava pagando ali o príncipe da nossa salvação. Hebreus capítulo 2, no versículo 9 e 10. Ali está escrito: convinha que Deus sacrificasse o príncipe da salvação deles. Jesus, ele cumpriu tudo aquilo para que nós hoje pudéssemos ter salvação. E a palavra do Senhor diz ali em Hebreus no capítulo 2 que Jesus aniquilou aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo, porque as pessoas, elas viviam com medo da morte, tinham medo da morte, e elas não tinham esperança alguma. Elas iam morrer, o diabo, Satanás, ia pegar a alma delas, ia levar elas para o inferno. Sabe por quê? Porque a porta do céu ainda estava fechada, mas a porta do céu foi aberta. A porta do céu foi aberta pelo sangue de Cristo Jesus derramado lá na cruz do Calvário. A porta do céu, o caminho eterno foi aberto novamente. Sabe por quê? Porque ele, sendo o sumo sacerdote dos bens já realizados, ele adentrou até o santo dos santos e se apresentou-se a si mesmo, apresentou a si mesmo como um cordeiro imolado, santo, puro, imaculado, sem ruga, sem mancha, sem pecado, irrepreensível, incontaminado por mim e por você, amado, para satisfazer toda a justiça de Deus. Olhando de Deus para cima, de cima para baixo, ele via o filho dele sendo moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, pelos nossos adultérios, pelos nossos assassinatos, pelas nossas podridões, pelas nossas idolatrias. Ele viu Deus olhando para a besta, ele viu o filho dele sendo crucificado pelos nossos pecados e a carne dele sendo moída, a carne dele sendo bagaçada por nós, amado. E eu vejo tantas pessoas hoje recusando o amor de Jesus, recusando-se a aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor. Eu falo uma coisa para você, amado: Maria não dá salvação. Maria foi a mãe de Jesus, sim, não podemos negar isso, mas ela foi uma serva do Senhor para trazer o Filho Jesus para a carne. Senão, como que ele viria? Na barriga de uma vaca, na barriga de um cavalo, na barriga de uma égua, na barriga de uma cabrita? Não, ele tinha que escolher um ser humano, e ele escolheu Maria, digna, uma serva. Escolheu Maria, serva do Senhor, achada digna entre as mulheres, para se fazer carne, para participar da carne e do sangue, assim como nós, para poder chamar-nos de irmãos. Romanos capítulo 8, no versículo 29 ou 30, ele fala que a vontade do Pai era que Jesus fosse o primogênito entre muitos irmãos. É por isso que Jesus veio, para ele ser primogênito de muitos irmãos. Mas quando chegou aqui, o que aconteceu? Os seus o rejeitaram. Os seus que eu falo não é o judeu, não, amado. Jesus, ele veio para a raça humana, porque lá ele não fala. Ele fala que os judeus o rejeitou, ele fala que os seus o rejeitaram. A raça humana o rejeitou. Sabe por que eu falo? O Espírito Santo me indica lá, João capítulo 8, versículo 19, aonde ele fala que a luz veio ao mundo, mas o homem amou mais as trevas do que a luz. E a luz e as trevas não vieram para a luz, para que as suas obras não fossem reveladas, porque eram feitas nas trevas. Então Jesus veio para os seus, Jesus veio para aqueles, veio para a humanidade, mas a humanidade não quer saber da luz do mundo, não quer saber de Jesus. A humanidade quer saber das trevas, quer saber da prostituição, das obras da carne, quer saber do pecado. Jesus, amado, ele veio para salvar o pecador, mas Deus abomina o pecador e abomina também o pecado, amado.
Salmo no capítulo 5 ele fala que Deus aborrece o pecador e abomina o pecado, abomina a iniquidade. E a palavra do Senhor diz lá em Hebreus no capítulo 2, versículo 14, que Jesus ele veio, aniquilou o diabo na cruz do Calvário, aquele que tinha o império da morte, ele aniquilou lá na cruz do Calvário. A saber, o diabo, no qual todos nós estávamos um dia presos com medo da morte, mas veio aquele que venceu a morte, veio aquele que lançou por terra o diabo. Ali ele aniquilou o diabo, a saber, ele aniquilou aquele que tinha o império da morte, para libertar todos aqueles que com medo da morte viviam na escravidão, assim como muitos hoje ainda vivem na escravidão da idolatria, na escravidão da feitiçaria, da macumbaria, da feitiçaria, da magia negra, das igrejas evangélicas apóstatas, dos cães gulosos, vivem debaixo da destra dessas pessoas, amado. Vivem embaixo do bastão de um pastor que não ensina a verdade. Está levando milhões para o inferno, mas não querem saber da verdade. Muitos não querem saber da verdade. O pior cego, amado, não é aquele que ficou cego. O pior cego não é aquele que nasceu cego. O pior cego é aquele que enxerga, mas ele não quer ver a verdade. Está vendo a mentira, está vendo o pecado, mas ele corre atrás, não corre atrás da verdade. Ele gosta de dar crédito para a mentira, gosta de dar crédito para o pecado, tem prazer no pecado. E Jesus ele manifestou, João capítulo 3, versículo 9, 1 João capítulo 3, versículo 9, Jesus ele se manifestou em carne e sangue, para destruir, para desfazer, para aniquilar todas as obras do diabo. Está lá a palavra do Senhor. E todos que correm atrás do pecado, amado, correm atrás do pecado, sabe por quê, amado? Sabemos da verdade? Porque eles já são filhos do diabo. É isso que a palavra do Senhor diz lá em 1 João capítulo 3. Aqueles que andam segundo o pecado, correm atrás do pecado, eles não são filhos, são filhos do diabo, porque o pecado, o diabo, ele vive pecando, peca desde o princípio, a verdade não se achou nele, mentiroso, pai da mentira. Acorda você que dorme, amado, acorda, porque Jesus, Deus olhando para Jesus, ele viu que Jesus, ele carregou todos os nossos pecados. A terra se fez trevas, da hora sexta até a hora nona, da hora do meio-dia até a hora 3 horas da tarde. Jesus ali, levando os pecados da humanidade sobre os ombros. Mas hoje nós falamos de Jesus, a pessoa torce o focinho, torce o nariz, como se não precisasse da salvação. Corre atrás da Maria, Maria não traz salvação, amado. Aparecida não vai trazer salvação. Procissão de Aparecida, procissão disso, procissão daquilo, não vai trazer salvação. Isso é religiosidade. Salvação só vem com Jesus. Eis que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, amado. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Jesus ali, João no capítulo 10, ele diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. Aquele que passar por mim, ele passará, salvar-se-á e encontrará pastagem do outro lado. Meu irmão, no céu não tem 10 portas, 12 portas, como eu vi um dia um pastor pregando, diz que tem 12 portas no céu. Não tem 12 portas no céu. Sabe por quê? Porque Jesus é a porta. Ele é a única porta. O diabo manifestou. Não existe porta na linha dos fundos. Lá para os fundos não tem porta. Acorda você que dorme. Jesus está voltando e as pessoas morrendo no engano. Morrendo indo para o inferno e morrendo no engano. Louvado seja o nome de Jesus. O filho da Cida está bravo. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso.
Maria, ela foi serva do Senhor. Olha lá. Maria foi serva do Senhor. Olha lá no capítulo 2 de Mateus, ou 3 de Mateus. A palavra do Senhor diz ali que Maria foi visitar a sua irmã Isabel, a sua prima Isabel. Isabel era casada com Ananias, Zacarias, que era sumo sacerdote naquele ano. Tá na esquina lá, ó. E ele esperava João Batista. Filho da Aparecida tá bravo. Isabel esperava João Batista. Maria esperava Jesus. Quando ela se deu de frente com a mãe de Jesus, com Maria, ela disse: bem-aventurada és tu entre as mulheres, porque carrega no ventre o meu Salvador. Isabel disse para Maria, amado: você carrega no ventre o meu Salvador, e Salvador dela também. A salvação está em Jesus Cristo, não está em Maria. Vai ler a Bíblia. Leia lá a Bíblia que você vai ver essa passagem. Isabel dizendo para Maria ali: bem-aventurada é você que traz no ventre o meu Salvador. Jesus é o Salvador, não é Maria, não é Aparecida. Aparecida não é mãe de Jesus, não. Jesus não tem mãe no céu. Não existe a mãe de Deus. Aparecida é uma fábula. Quem que é a mãe de Deus? Quem que é o pai de Deus? Quem que é o avô de Deus? Quem que é o bisavô de Deus? Deus não tem mãe, amado. Deus é desde a eternidade. Aparecida é uma Desde fábula. a eternidade, o Cordeiro já está sendo imolado, sacrificado por amor da humanidade. Acorda você que está dormindo. A salvação é Cristo Jesus. Tá bravo lá. A salvação é Cristo Jesus, amado. É um pedaço de barro. A porta está aberta por Cristo Jesus. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário. Iemanjá no Ele abriu ali a porta, o sacrifício eterno. Foi Ele que fez o sacrifício eterno na cruz do Calvário. Louvado seja o nome santo, exaltado do Senhor. Aleluia. Por essa noite. Glória a Deus. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. É por isso que eu digo, o Espírito Santo ele me impele a dizer. Está lá o Messias em João 1,41. Está lá o Salvador de 2 Pedro 2,20. Está lá a pedra angular que um dia foi rejeitada lá na cruz do Calvário pelos edificadores. A pedra angular, Isaías 28,16. Aquela pedra que foi rejeitada, da mesma forma rejeitam Jesus hoje. A pedra angular se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. A pedra angular não é Maria, não é Aparecida. Acorda você que dorme, está descendo a ladeira para o inferno e não quer saber da sua própria salvação. Acorda, Jesus ele está voltando e vai pedir conta de tudo aquilo que sai da nossa boca. Vai pedir conta de tudo aquilo que nós temos falado, tudo aquilo que nós temos pensado, tudo aquilo que nossas obras. Vai pedir conta de tudo, amado. Dos nossos pensamentos. É Ele, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Glória a Deus! É Ele que sonda os nossos rins, os nossos corações, para saber Temos o que demônios, nós temos Jesus. dentro da nossa alma. Sabe Temos por quê? capiroto. É Ele que nos humilha, é Ele que nos faz passar fome, é Ele que nos faz andar por caminho estreito, é Ele que nos faz ser humilhados, sabe para quê? Para saber que nem só de pão viverá o homem. Aleluia! Mas de toda palavra que Glória a sai da boca Deus! de Deus. Aleluia! O diabo ele tenta acabar, tenta falar, mas não é. O diabo não tem voz, amado. O diabo ele tem oferecido muitas coisas do mundo para as pessoas. Oferece sucesso, dinheiro, ganância, oferece riqueza, oferece glória, oferece o aplauso do mundo, mas não oferece salvação. Jesus ele veio para trazer a salvação somente em Cristo Jesus. Glorificado seja o nome santo e exaltado do Senhor, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Aleluia. o Cordeiro de Deus, o Filho do Deus vivo, aquele que morreu lá na cruz do Calvário, por mim e por você.
Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele que morreu lá na cruz do Calvário. É Ele, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É Ele, o Rei dos Juízes, segundo Timóteo 4:8. É Ele que há de julgar as nações, que há de julgar os vivos e os mortos. É Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é nenhuma religião. Todas as religiões serão aniquiladas, todas as idolatrias serão passadas a fogo em cima da terra. Apóstolo Pedro diz lá, capítulo 3, versículo 10, que esse mundo está sendo entesourado para o fogo. E as pessoas não acreditam nisso. Deus vai passar a fogo a face da terra para queimar todos os pecadores, todos os ímpios e destruir todas as idolatrias da face da terra. É isso que está escrito lá. Segundo Pedro 3:10. Acorda você que dorme, amado. Não estamos aqui para provocar a ira no seu coração, não. Para que você possa ficar aí xingando, tentando xingar a nossa mãe, que um dia nos deu também, não. Não faça isso. Aceita Jesus como seu Salvador e Senhor da tua vida, antes que seja tarde demais. Antes que os cordais de ouro sejam cortados e você seja obrigado a prestar conta, antes mesmo que você pense em morrer. Se você estiver pensando em morrer, ó, não vai ser aquele dia, vai ser o dia que menos espera. Deus vai chegar, vai cortar o cordão de ouro e vai fazer você prestar conta. Diante dele, diante do tribunal de Cristo, você vai ter que repetir todas as coisas. Imagine que tristeza, amado. Imagine que angústia no coração, sendo lançado no lago de fogo e enxofre, aonde foi feito para o diabo e seus anjos, você sendo lançado lá dentro. Você não foi feito para ser lançado no inferno, amado. Você foi feito para pisar em chão de ouro lá no céu. Mas você tem que aceitar Jesus, se arrepender dos seus pecados, para que você possa ter a vida eterna. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Sem fé, sem santidade, sem arrependimento, ninguém verá o Senhor. O céu não vai ser uma grande lixeira, o céu não vai ser uma grande Babilônia. O céu vai ser um lugar santo, onde você vai adorar somente o Cordeiro de Deus. Lá ele será a tua luz, somente lá você vai adorar somente o Cordeiro. Lá não vai existir santos, amados. Você vai ver as pessoas andando que se santificaram, que deram suas vidas por amor ao Evangelho. Você vai ver lá. Mas lá não vai ter pecado, o pecado não vai entrar lá, amado. O pecado da idolatria, o pecado do segundo casamento, da prostituição, do adultério, do segundo e terceiro casamento, não vai entrar lá. Não adianta você dizer, meu coração, Deus me entende, porque não sei o que, não sei o que. Não vai ter conversa. Deus só vai entender uma coisa, a palavra que ele escreveu, que não foi lida e também não foi seguida. É isso que Deus vai entender. A palavra estava lá, não leu porque não quis acreditar, porque você quis um outro caminho, você preferiu o caminho do pecado. Vai ser cobrado de você, amado. Jesus está voltando para um acerto de conta com essa humanidade. Jesus está voltando para um acerto de conta. E as pessoas não se tomam conta disso. Sinais estão aí. As igrejas da apostasia. Diabo pregando em cima dos altares. Um monte de heresias. Heresias destruidoras. Que fazem esquecer o caminho da verdade. Fazem esquecer o caminho daqueles que o resgatou. Que foi Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Foi o Jesus Cristo com o seu sangue lá na cruz do Calvário. Que não pregam mais a verdade. Tudo isso, amado, vai ser colocado na balança aquele dia. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Louvado seja o Filho do Deus vivo, que se chama Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Vai que o santo quebra, você não vai ter santo para andar com ele. É bem melhor você trocar de santo e aceitar Jesus o santo verdadeiro.
Pai que santo quebra, você não vai ter santo pra andar com ele. É bem melhor você trocar de santo e aceitar Jesus o santo verdadeiro. Um certo dia bem na frente da igreja, alguém levava um santo em cima de um andor. O condutor pisou dentro de um buraco e nesta hora o santo desequilibrou. E foi pedaço de sangue por todo lado. Eu gritei, pobre, coitado do santo, não aguentou. Nesse momento eu ouvi alguém dizer: ajuste os pedaços do santo que é para os crentes não ver. Nesse momento eu ouvi alguém dizer: ajuste os pedaços do santo que é para os crentes não ver. Pai do santo quebra, você não vai ter santo para andar com ele. É bem melhor você trocar de santo e aceitar Jesus o santo verdadeiro. Pai do santo quebra, você não vai ter santo para andar com ele. É bem melhor você trocar de santo e aceitar Jesus o santo verdadeiro. Pai xingou uma vez, né? Pai do santo quebra, você não vai ter Irmão, Deus abençoe vocês aí. É bem melhor você trocar de santo e aceitar